povo, tudo bem? Saudade de vocês. Cá estamos para mais uma aulinha, avançando aí na linha literária Brasil e Europa, né? E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, trabalhando a escola literária do século XVIII. Para isso, nós precisaremos voltar um pouquinho. Então vamos lá. Nas últimas aulas, nos nossos últimos encontros, nós conversamos sobre barroco, a arte do conflito, a arte da contradição, da dualidade entre dois grandes pensamentos, o medievalista e o renascentista. Bom, neste momento nós iremos para o século XVIII. Lá no século XVIII, não há mais espaço para essa dualidade, não há mais espaço para essa contradição. Aí eu pergunto, vocês acham que nessa luta entre razão e fé, Deus, diabo, antropocentrismo e teocentrismo, quem saiu ganhando? Pensa aí. Acertou quem disse que a razão saiu ganhando. Ao chegarmos no século XVIII, não há mais espaço para dualidade, para questionamentos existenciais, para angústias, para dúvidas. Por quê? Porque no século XVIII nós vamos nos deparar com um pensamento dominante, que é o pensamento racional. E esse pensamento racional vai levar a uma nova postura da sociedade. A partir deste pensamento, haverá mudanças no âmbito histórico, cultural, ideológico e, consequentemente, artístico-cultural. Então, nós vamos agora compreender nessa linha do tempo, nessa linha literária, o que a razão provocou de mudanças no cenário literário. Tudo bem? Então, vejamos. Primeira coisa que eu quero agora apresentar para vocês é a escola literária do século XVIII, chamada aí de neoclassicismo, ou ainda arcadismo. Eu coloquei os dois nomes para vocês aí no slide. Primeira coisa, amorecos do meu coração. Essa escola surge com um pensamento, com uma proposta totalmente contrária à proposta do barroco, totalmente contrária à ideologia barroca. Então eu quero que vocês acompanhem comigo o seguinte: o homem vai sair daquele conflito, daquela contradição, o pensamento racional e antropocêntrico vai tomar conta dessa sociedade do século XVIII, que vai começar a se manifestar artisticamente, retomando propostas que lá atrás os clássicos haviam trabalhado, que eram propostas voltadas à racionalidade e ao equilíbrio. Então, o que você vai pensar aqui comigo? Barroco, conflito, contradições. Contradições essas que eram marcadas do ponto de vista temático, por temas contraditórios, por temas duais, e uma estrutura ornamentada e rebuscada. Agora, no arcadismo, no neoclassicismo, os temas serão racionais, os temas não abrirão espaço para conflitos e contradições, e a estrutura deixa de ser rebuscada, a estrutura deixa de ser ornamentada. Por quê? Porque a razão vai me levar a um equilíbrio tanto do ponto de vista temático quanto do ponto de vista estrutural. Então, o arcadismo realmente mete o bicudão nas propostas barrocas e apresenta uma arte com uma pegada bem diferenciada. E aí, amorecos, olhem para cá. Eu coloquei nesse primeiro slide uma imagem de um casal que está aí no campo, que está na natureza. Gente, essas imagens voltadas ao casal no campo, à vida no campo, serão muito recorrentes no arcadismo. Sabe por quê? Eu estou falando de racionalidade, mas eu estou falando de equilíbrio. Século XVIII, as cidades estavam começando a terem as agitações que são hoje tão comuns, né, nos centros urbanos.
Então, os autores árcades vão propor uma vida tranquila, equilibrada no campo. Os autores árcades vão usar como cenário dominante a natureza, o campo, porque eles vão defender a proposta que é no campo que o equilíbrio tão almejado por meio da razão será alcançado. Então, falar de arcadismo é falar muito da natureza, do campo, retomando aí ideias clássicas e tendo este campo como cenário dominante. Tudo bem até aí? Vem comigo. Essa referência ao Arcade estará presente em várias imagens, como eu disse, trazendo o equilíbrio. E aí vocês vão observar que aquele conflito amoroso, por exemplo, que havia dentro do barroco, não vai mais acontecer aqui. Aquela questão carnal, sexual, é isso ou não é? Não vai mais acontecer. Eu vou ter aí todo esse estereótipo, né, do campo, do homem e a sua amada no campo. Este é o ideal que será almejado pelos autores árcades. Autores esses que muitas vezes vão se autodenominar pastores. Pastores do campo que vivem no campo junto às suas amadas. Vejam que diferença daquele contexto conturbado lá do barroco. Tudo bem? E essa referência Arcade é muito presente também em algumas músicas, né? Eu tenho aqui, por exemplo, em relação à música, né? Aqui dois exemplos para mostrar para vocês. No primeiro exemplo, eu coloquei uma música da Elis Regina, em que ela diz assim, ó: eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos no peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar no tamanho da paz. Olha que vontade de ir para o campo para alcançar a paz, para alcançar o equilíbrio. É uma referência à proposta do arcadismo, né, que será tão desenvolvida aí nas produções. E não podia faltar, é claro, um sertanejozinho, né? Olha o que diz essa música e essa letra do Vitor e Léo. Diz assim: moro num lugar, numa casinha inocente do sertão, de fogo baixo aceso no fogão, fogão a lenha, ai, 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 tenho aqui tudo, umas vaquinhas, um burro, uma baixada, um violão e umas galinhas. Ah, que vida boa! Uou, 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 vida boa! Canto muito, hein? Olha só, pessoal, veja bem, nessa música eu também tenho uma referência à vida tranquila e equilibrada no campo, uma vida feliz, uma vida sem exageros, uma vida na simplicidade. E é toda essa pegada que nós vamos encontrar nas produções árcades. Alamigos, essas músicas são árcades? Não, 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 queridos, elas fazem referência a uma das propostas do arcadismo. Ok, mas vamos aqui. Eu havia colocado também um slide fazendo referência, deixa eu até voltar aqui para vocês acompanharem comigo, ao Mozart, né? Que é um grande clássico aí. E eu coloquei para vocês pensarem no seguinte: quando eu pego uma música clássica, ela é uma música extremamente equilibrada, racional, notas muito bem pensadas, tudo no seu devido lugar. É isso que acontece no arcadismo. Tudo no seu devido lugar. Não há os exageros nas pinturas, nas artes, na literatura. É tudo harmonioso. É tudo alcançado por meio do equilíbrio, da racionalidade. Pois bem, então vamos lá. Avançando aqui um pouquinho comigo, eu quero mostrar essa ideia aqui para vocês. Do nome, da onde vem arcadismo. Lindinhos, arcadismo vem de Arcádia, que era um monte na Grécia Antiga, onde pastores se reuniam e lá
retomavam autores clássicos, recitavam autores clássicos. Então, eu tenho aí uma referência a arcadismo, a essa retomada clássica, a ideia dos pastores, a ideia dos montes e dos campos que serão tão evidentes nesse novo cenário literário do século XVIII. E, como eu disse, falando em século XVIII, nós precisamos lembrar que século XVIII é considerado aí o século das luzes e há uma estreita ligação com iluminismo. Iluminismo, que é um pensamento voltado à experiência, à racionalidade, à busca pelo conhecimento enciclopédico. Enciclopédia é o livro dos conhecimentos, né? O espírito enciclopédico tomou conta dos ideais do século XVIII, dos iluministas, né? E fazia com que os iluministas buscassem sempre por meio do conhecimento esse equilíbrio, essa harmonia, essa certeza de uma vida tranquila, equilibrada, sem excessos e voltada à racionalidade. É assim que se transfigura essa proposta iluminista para o arcadismo escola literária. Os iluministas não eram os mesmos árcades. Apenas esse pensamento racional é que influencia as produções dos autores árcades. Tá claro isso daí? Então, falar de século XVIII, falar de iluminismo, falar de razão e falar de arcadismo com a sua racionalidade, com sua harmonia, com seu equilíbrio. Avançando um pouquinho, eu quero que você entenda algumas das ideologias árcades. Primeira delas, reflorescimento das tendências artísticas que marcaram o Renascimento. Amores, foi ao longo do Renascimento que nós tivemos o classicismo, a racionalidade, que tivemos Camões com os seus sonetos muito bem metrificados, tudo no seu devido lugar. Então, uma das ideologias do arcadismo é a retomada desses valores que haviam marcado o Renascimento. Como eu já conversei com vocês, é um combate à mentalidade religiosa do Barroco. Combate este que vai se dar do ponto de vista temático e também do ponto de vista estrutural. Beleza? É uma inovação que nós teremos aí dentro do arcadismo. Um outro ponto é que eu tenho aqui o resgate da racionalidade e do equilíbrio, lembrando que este equilíbrio será alcançado por meio do campo. Em muitos momentos, o campo é o cenário, e vocês vão ouvir muito uma palavrinha chamada bucolismo, que é a referência a essa vida na natureza que os autores árcades vão apresentar. Pois bem, avançando aqui mais um pouquinho, nós temos a defesa de uma vida tranquila e equilibrada, e tudo isso aí virá dentro, então, deste cenário do século XVIII, que é um cenário em que eu tenho os cientistas olhando para o céu e perguntando sobre as estrelas, o filósofo querendo saber a respeito dos direitos dessa nobreza, da vida privilegiada, enfim. As pessoas começam a questionar. Não tem mais aquela de que, é porque Deus quis assim, você obedece o que a igreja manda, porque a igreja é a representação de Deus na terra, e agora você segue o seu caminho. Não tem mais isso. Agora é a busca pelo conhecimento. E esse conhecimento estará presente aí na ideologia do século XVIII e, consequentemente, na ideologia do arcadismo. É esse o contexto árcade. Aqui eu tenho ainda, para vocês perceberem, uma síntese dessas propostas, tá? Eu tenho aí, em âmbito de mundo, né? A arte ligada ao iluminismo, uma recusa do sistema barroco e a busca pelo conhecimento, que seria esse espírito enciclopédico. No Brasil, o arcadismo vai acontecer como cenário dominante em Minas Gerais, porque lá em Minas nós temos os inconfidentes mineiros. Esses inconfidentes eram aqueles que, em geral, haviam tido contato com a ideologia iluminista e acabam trazendo para o Brasil muitas dessas propostas. Ok. Só um parênteses, uma informação. Isso é literatura. Nós estamos falando de pessoas que estão usando o conhecimento e que não faziam parte da classe mais marginalizada. Em geral, você tem aí
A burguesia que está começando a crescer. Alamise, essa burguesia quer ir para o campo, vai pregar essa vida equilibrada, tranquila, sem excessos? Não, 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 não. Eles vão pregar uma coisa para a literatura, mas na prática haverá uma outra postura. Por isso que no arcadismo existe o fingimento poético, viver na literatura aquilo que na vida real não era possível. Por isso, fingimento poético. Tudo bem? Então vamos lá, fechando aqui essa visão inicial acerca do arcadismo, movimento literário do século XVIII, contrariando a proposta temática e estrutural do barroco, apresentando um olhar muito voltado à racionalidade iluminista e realmente propondo uma vida equilibrada, tranquila, feliz no campo, na natureza. Bom, retomaremos ainda bastante sobre o arcadismo, mas eu espero que você agora já possa buscar aí maiores informações sobre este movimento literário, também chamado aí de neoclassicismo. Ok? Estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, entrem lá no chat e perguntem. Fiquem bem. Um beijo grande. Tchau, tchau.